Hora do campinho, Marcenato. Hora do campinho, preparação para amanhã. Afinal, temos Fortaleza e América Mineiro se enfrentando, quartas de final. Já falamos um pouco do América, já falamos quem viajou pelo Fortaleza, e agora para definir o time que estará em campo amanhã. Eu já vou me adiantar, porque não tem muito segredo em relação ao nosso primeiro. Só um ponto. Opa! Já reparou como está cada vez mais fácil fazer o campinho? Isso é uma coisa boa, MR? Eu acho que é. Eu acho que a gente está sanando dúvidas. Sanando dúvidas. Porque antes você ficava em dúvida em várias posições. Goleiro, Fernando Miguel, João Ricardo. Hoje não tem dúvidas. Você ficava com dúvida assim, será que é o Tite mesmo? Titular absoluto. O Tinga erra muito. Dá uma chance pro Dudu. Hoje não tem quem propõe um negócio desse. Não tem quem propõe um negócio desse. Dupla de volantes. Diga aí, chat. Não tem o que discutir, né? Eu acho que no ataque é que a gente talvez tenha os pontos de debate nessa discussão. Mas até o meio campo aí eu acho que é consolidado, VFT. Inclusive, eu acho que assim, se a gente for só citando o nome e fazendo um check, não vai ser surpresa para ninguém, né? O Tinga, que talvez a gente pode dizer que o Tinga não tá mais merecendo aqueles questionamentos que ele estava recebendo, porque tem um tempo mais recente agora, né? Que foi antes da lesão dele e tudo mais, que a galera tava realmente pegando no pé do Tinga e assim, em alguns momentos com razão, sabe? Eu acho que hoje, Marcenato, eu não consigo encontrar um espaço para achar uma crítica nesse recorte mais recente do Tinga, sabe? Eu acho que realmente ele conseguiu vencer essas adversidades e está se mostrando realmente essa força do lado direito do Fortaleza, né? Sem Não tem mais dúvidas. como questionar, né? Sem dúvidas. O próprio Bruno Pacheco, né, Felipe? Você lembra quando o Bruno Pacheco chegou? Sim, demais, cara. Questionadíssimo. Questionadíssimo. Né? Aquele primeiro clássico rei no PV, que ele cometeu um erro, né, que ocasionou no gol do rival. Uhum. Meu amigo, ali foi assim, destruição. Não, esse cara tá o Ceará, não sei o quê, papapá, joga nada, lateral ruim. O Bruno Pacheco, ele faz uma temporada excelente. Excelente, não é boa, não. Foi uma temporada excelente. Jogador muito sólido, consistente, inteiro fisicamente, se entrega os 90 minutos. Então tá aí, é incontestável o meu Pachequinho. Cara, eu concordo demais, tá? Concordo demais. É claro, tem muito torcedor ainda que lembra do Juninho Capixaba, mas para mim eu tô muito satisfeito com o Pacheco do lado esquerdo, tanto que não tem nem debate se o Escobar vai ganhar uma chance e tudo mais. Fico curioso para domingo, né? Mas fica pro nosso campinho de sábado. Domingo eu acho que tem que trocar, até porque assim seria um prejuízo gigante perder o Pacheco pro jogo de volta. Mas eu acho que não é o debate para agora, né? A gente deixa para pensar no Escobar Uhum. no pré-jogo de sábado, né? Para amanhã eu acho que é indiscutível o Pacheco aí, né, Felipe? Não, acho que não tem nem o que discutir. É como a gente estava falando, time titular, tanto que pra zaga não vai ter segredo, cara. É Brits de um lado e o Tite do outro. Né? A gente tem um dos pontos positivos, inclusive, MR, se a gente passar assim para enxergar esse Fortaleza desse recorte mais atual, né? A gente lembra que passou por uma fase muito complicada, é que nos últimos 4 jogos a gente levou o quê? 2 gols, né? Não, nos últimos 5 jogos a gente levou 2 gols, um do Goiás e um do Libertad na Arena Castelão. Tirando isso, teve a vitória fora, goleada contra o Santos, vitória contra o Inter. E isso passa muito pelos nossos defensores. Eu acho que realmente tanto o Brits quanto o Tite merecem essa moral. Vamos seguindo aqui, né? Vamos seguindo Bora. aqui. Vamos pro meio campo, como você falou, Marcelo. Não tem muito segredo, né? A gente chama o nosso querido Zé Wellison. A gente pode colocar nosso Com seus querido Zé cabelos Wellison, esvoaçantes. é claro. Inclusive, viu? Cara que tá chamando a atenção aí. E o nosso querido Caio Alexandre, rapaz. Queria fazer um apelo a você, Felipe. Opa, por favor. Bota o Caio pra cá e o Zé pra lá. Meu filho, na hora. Vou puxar aqui assim. Dessa forma aqui? Isso.
como é que eu coloco aquele na frente? Pode até botar lado a lado, mas eu só queria que o Caio ficasse Deixa eu botar mais mais pra perto cá, de mim. pra não ficar um entrando dentro do outro aí. Isso. E aí vem um segredo, né, Mier? Porque se a gente definir o terceiro homem de meio campo aqui, já meio que entrega a nossa ideia pro ataque, né, cara? Mais ou menos. Por exemplo, você acha que vai ser quem? Eu acho que deveria ser o Pochettino. Eu tava achando que seria ele, sabe? E quando a gente coloca o Pochettino, meio que já faz o desenho do que a gente tem ali na frente, meio que já entrega, né? Acho que o que abre debate mesmo é quem vai fechar, o homem que vai fechar ali na frente no ataque. E que, para mim, em tese, já não é segredo quem será o titular amanhã, né? O homem de ataque do Fortaleza. Mas vamos colocar o Pochettino aqui para fazer esse desenho, né? Pochettino Isso. que vou colocar ele centralizado aqui. A gente sabe que ele se movimenta bastante, mas um pouco mais para um lado, para o outro. Mas vou deixar ele aqui. E assim, MR, eu não sei você, tá? Mas eu acho que nosso ataque do lado direito seria Marinho. Ou você acha que seria Pikachu? Cara, eu não vou mentir pra tu não, certo? Eu acho que o Marinho ele vem melhorando, né? Inclusive ele foi importante no sábado, né? Sofreu o pênalti já no começo. Ele endoidou o Depena. Doidou. Era ele endoidando o Depena de um lado e o Machuca endoidando o Igor Gomes do outro. Mas, por ser um jogo fora de casa, certo? Por ser um jogo fora de casa, eu jogaria com o Pikachu. Certo? Porque eu acho, até o comentário do Remo aqui, ó. Pikachu na direita, pois ele ajuda melhor que o Marinho defensivamente. Eu penso assim. Eu Por um acho que o jogo fora, Pikachu. né? E você pode ter um jogador como o Marinho para entrar no segundo tempo. Né? Que é um grande. Que é um grande. É uma grande troca. Né? Você tirar o Uhum. Pikachu e colocar o Marinho no segundo tempo, colocando o time de repente mais para cima, contra o América mais desgastado. Né? Acho que isso pode acontecer. Eu começaria com o Pikachu, mas se você disser que discorda e que você acha que vai ser o Marinho, eu entendo 100% e tô contigo, certo? Uhum. Assim, me parece que seria mais provável o Marinho, sabe? Tanto que, se a gente tentando meio que adivinhar o que o Voivoda vai fazer para amanhã, meu palpite seria Marinho, né? Mas, assim, o Remo fala de um negócio que faz muito sentido, né? Que o Pikachu ele tem essa recomposição defensiva de muita mais qualidade em comparação ao Marinho. Tô Muito dizendo que o mais. Marinho também é ruim nisso, não. Pelo amor de Deus, não tô dizendo isso. Mas que o Pikachu ele consegue entregar melhor nesse aspecto em comparação ao nosso querido canhotinho do ataque. Entramos no entrave, então, Marcenato. Mas será que o chat poderia decidir? Não, veja só, Ou não? você pode botar o Marinho nessa Hum. e se tiver outro tira-teima, eu desempato. Pronto. Pois eu vou colocar aqui o Marinho, porque eu acredito que seria mais. Eu acho que é mais provável, né? Mas fica aqui a ponderação de que também é muito possível da gente ver o Pikachu amanhã. Vamos Pronto. Ó, definir. eu posso apresentar como eu vejo essa segunda dúvida. Opa, por favor. Para mim, o Galhardo vai ser titular. Isso eu concordo. Para mim, o Galhardo vai ser titular. Você pode até se antecipar e já colocá-lo aí. Uhum. Tá? Você pode se antecipar e já colocá-lo aí. A minha dúvida é, sem o Machuca, o Vojvoda vai colocar simplesmente o Guilherme do lado esquerdo, tá? Que é Tá. uma possibilidade mais óbvia, digamos assim, porque ele troca jogadores com características, por mais que tenha uma diferença técnica muito grande do Machuca para o Guilherme, eles cumprem funções similares. Né? Um jogador de Uhum. velocidade, um jogador que vai tentar driblar, que vai tentar limpar e bater pro gol, é isso. Você não mudaria o perfil dessa troca. Então, essa seria a resposta mais óbvia. Mas existe uma outra possibilidade. Tá? E aí, qual seria a outra possibilidade? Pega o Pochettino, coloca para o lado esquerdo, recua o Galhardo e coloca o Lucero na frente. Tá? Então, basicamente a minha pergunta é, e aí depois a gente organiza no campinho. Guilherme ou Lucero
pro jogo de amanhã, Felipe? Eu vou ser sincero, Marcinato. Tentando entender um pouco como vai funcionar isso aí, já que a gente colocou, eu acho que seria Guilherme, cara. Sabe? Não tô querendo também cravar que ele vai ignorar o Lucero de uma certa forma, mas mantendo um certo padrão de sempre substituir os jogadores de posições semelhantes. Até às vezes ele faz um sacrifício, né? O próprio Marinho já jogou do lado direito, por exemplo. Eu acho que ele vai colocar um jogador de lado de campo, sabe? Talvez o Lucero possa ser uma boa opção pra gente acabar, como consequentemente acho que vai acabar entrando. Mas eu enxergo mais o Guilherme, ele do lado esquerdo, sabe? Assim, eu apesar de ter dado certo contra o Libertad, não é a minha preferência. Não é porque deu certo num jogo que eu vou passar a achar. Eu acho que o Guilherme entrando no segundo tempo, pegando outro time mais desgastado, talvez ele tenha mais chance de vingar do que começando o jogo. Eu confesso que eu tentaria colocar um time de mais. Por isso que eu queria o Pikachu, né? Porque eu penso que talvez fosse um primeiro tempo mais de marcação, mais de fechar o jogo. Bota o Pochettino fechando de um lado, o Pikachu fechando do outro, o Galhardo fazendo essa meia, falso 9, e o Lucero como jogador de referência. Né? Eu pensaria assim. Mas já que a gente colocou o Marinho, assim, eu topo colocar o Guilherme. Né? Topo colocar o Guilherme aí, mas eu me vejo muito tentado a colocar o Galhardo e o Lucero nesse jogo. Tá? Acho que o Lucero é um jogador muito grande, assim. Fosse o Lucero, ele ficaria mais ou menos assim, né? Ó, vou fazer um desenho aqui. Recuaria mais para cá, assim, ele mais centralizado, né? O Galhardo Não, voltaria, eu né? acho que não. Acho que se fosse o Lucero, jogava o Pochettino pro lado esquerdo e o Galhardo jogaria atrás do Lucero. Assim, né? Ó. É. É. Interessante, tá? E aí, por Natural. exemplo, com o Pikachu, você faria um 4-5-1. Sim, né? É. Com o Pikachu, você faria um 4-5-1. É um meio campo de muita marcação e um jogador Mais sólido, né? um jogador mais criativo, que seria o Galhardo, que sabe fazer isso, né? Sabe jogar atrás do centroavante, sabe ser o falso 9. Eu sei que o Galhardo não vem no momento que tem empolgado tanto o torcedor, mas ele é um cara de um passe só, né? Ele é um cara que sempre tenta fazer uma tabela, sempre tenta dar uma enfiada de bola, um toque de primeira. Isso, quando não funciona, é muito irritante, mas quando entra, ele deixa o companheiro na cara do gol, né? Então, acho que é um cara importante. Se eu fosse escalar sozinho, o meu time era esse aí, que tá na tela. Para começar o jogo, pensando assim, fora de casa, né? Fora de casa, seria isso daí e tal. Mas eu topo ir para alguma coisa mais parecida com o 4-3-3, com o Marinho do lado e o Guilherme do outro. Eu acho que são duas opções bem plausíveis. Eu vou fechar. A gente já tinha finalizado aquele campinho, então eu vou deixar aqui por último na tela esse aqui para a gente ter esses dois cenários Duas opções, possíveis. né? Boa. Essas duas opções, esses dois cenários possíveis, que aí fica aí aberto a entender o que o nosso treinador Juan Pablo Voivoda vai fazer amanhã de fato. Então tá aqui o Ó, nosso Felipe, campinho. Opa, e aí, desculpa. E aí você tem trocas interessantes pro segundo tempo, né? sim, ganha opções, né? Você tem um Marinho para colocar no segundo tempo, você tem um Guilherme para colocar no segundo tempo. Eu acho que você tem possibilidades diferentes, inclusive se a gente precisar ir para cima, né? Você coloca esses dois jogadores que têm mais característica de um contra um, de velocidade. Acho que seria uma opção. Como eu vejo os jogos do Fortaleza mais ou menos assim, de tentar fazer um primeiro tempo mais obstruído, né? Mais amarrar o jogo ali no meio campo e tal, eu vejo esse time aí mais forte nesse aspecto, né? Então, por isso que essa seria a minha opção. Então tá feito aqui o nosso campinho do GT, né? Pode tirar o print, pode mandar para o nosso professor, que aí tá escrito, tá amarrado. Então é Tá amanhã, amarrado em nome de Fortaleza. Jesus. É isso aí, vai dar certo.